encontra caído na fé, que se encontra abatido, fraco espiritualmente, eu lhe convido a arrepender-se, a tomar de uma decisão, confessar os seus pecados. Cristo é misericordioso, conforme diz a sua palavra em Lamentações de Jeremias 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele vai te perdoar e você voltar. 1, 2, 3, 4. Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast 45 Minutos de Palavras. Estamos aqui mais uma vez para retratarmos de um tema muito importante, que é como ser um verdadeiro crente. E estou aqui com nosso convidado especial, que é o Sr. Tomás. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Ele que é evangelista da Igreja Pentecostal, está aqui, vai nos ajudar a esclarecer como nós devemos ser um verdadeiro cristão. Sr. Tomás, antes que nós entrássemos mesmo já para o tema, gostaria que o senhor fizesse uma apresentação sua. Obrigado. Agradecemos a Deus pela oportunidade que nos concedeu e também a este maravilhoso lugar chamado podcast 45 Minutos de Palavras. Nosso muito obrigado. Tomás de Almeida, assim que eu me chamo, pertencente à Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Cafarnaum, Santo Cristo Rei, representado pelo pastor Portácio Sérgio Manuel. E estamos a liderar a juventude, pela graça de Deus. Sou casado, sou feliz, pai de uma menina de nome Amélcia. Ok. E penso que até aqui é suficiente. Muito obrigado. Ok, Sr. Tomás, sente-se à vontade, Obrigado. porque esta aqui é casa para todos. E só para te reforçar, tu que tens acompanhado o nosso programa, né, tens o privilégio de sempre acompanhar o nosso programa. Estou assim a dar um abraço para você, porque tens contribuído muito para o nosso canal, e dizendo que o nosso canal não simplesmente passa, não é, vídeos ou episódios religiosos, não, mas também vamos passar coisas educativas que sejam na área profissional também. Vamos passar, então fica sempre ligado, porque muitos bons episódios ainda terás. Senhor Tomás, já para nós começarmos, por que as pessoas precisam de Jesus para ser salvo? Prontos. Por que a pessoa precisa de Jesus para ser salvo? Porque não há um outro nome que pode nos salvar se não for o nome do Senhor Jesus Cristo ou se não for a pessoa de Jesus Cristo. Podemos confirmar isso na Bíblia Sagrada, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, onde apresenta, o apóstolo Paulo diz que todo o poder foi dado a Jesus Cristo a partir da morte na cruz de Carvalho. Ok. Toda a honra, todo o poder, toda a glória foi dada ao Senhor Jesus Cristo. Logo, podemos dizer que não existe um outro nome que não pode salvar uma outra pessoa se não for Jesus Cristo de Nazaré. Posso ler, né? Pode, sem problema. Filipenses capítulo 2, versículo 9, quem tiver em casa pode nos acompanhar. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ok. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para que a glória de Deus Pai. Então, se a pessoa não tiver Cristo na sua vida, não tem como ser salvo. Não tem como ser salvo, porque só Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Senhor Tomás, eu entendi muito bem, mas além de Jesus, já não há outro Supremo que pode salvar? Já não há outro. Porque ainda, não é? Posso dizer que há muitas religiões e há povos que acreditam em outro Deus, não é? E eles também acreditam da forma que o Senhor Tomás está a acreditar, segundo aquilo que a Bíblia não é, fala para nós. O que nos garante, o que nos mostra que o que a Bíblia está a falar é mesmo
aquilo que é a salvação. Pronto, vamos começar assim. Existem muitas religiões. Exatamente. Tem o budismo, tem a católica, tem o cristianismo, onde nós fizemos a parte. Tem outros, né, que adoram Mohamé e todos aí. Mas se o senhor Lucas reparar, nenhum desses, nem Buda, nem Maomé, morreu a favor de um determinado povo. Por que nós cristãos cantamos que só em Jesus há salvação? Porque Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E repara o que a Bíblia nos ensina, que depois que Jesus Cristo morre, ressuscitou. Essa ressurreição de Jesus Cristo garante para todo aquele que lhe segue, lhe serve, que um dia também será ressuscitado, será ressurgido dos mortos. Ok. E disseste muito bem, outras religiões também acreditam conforme nós acreditamos. Exatamente. Até aí não estão errados. Só que acreditam em pessoas que não têm a salvação, que não têm como ser salvo. Maomé morreu, não ressuscitou dos mortos. Buda morreu, não ressuscitou. Confúcio não ressuscitou. Até os nossos pais na fé atualmente não ressuscitaram. Percebe isso aqui? Exatamente. Por causa de quê? Porque só uma pessoa tem legalidade de dar a salvação a toda a humanidade. E se as pessoas, nós não aceitarmos esta pessoa como nosso Salvador, nós estaremos perdidos. Estamos a falar de quem? De Jesus Cristo. Por isso é que nós lemos Filipenses. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele refere-se na morte de Cristo. Quando ele morre e ressuscita dos mortos, Deus lhe deu isso tudo aqui, que é honra. O nome de Cristo está acima de todo nome. Ou seja, não há um outro nome que você encontre a salvação se não for o nome de Jesus Cristo. Ok. E apóstolo Lucas pode reparar também, João capítulo 14, que Jesus vai falar para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só em Jesus Cristo nós vamos encontrar o caminho, só em Jesus Cristo vamos encontrar a verdade e só nele nós vamos encontrar a vida. Exatamente. E o que acontece, não é, espiritualmente com aquelas pessoas que vivem sem Cristo? Pronto, os que vivem sem Cristo, feliz ou infelizmente, são mortos. Explica-nos. Nós chamamos de morte espiritual, porque essa pessoa não se encontrou com Cristo Jesus. Toda pessoa que nega Cristo na sua vida também está negando a salvação. E isso aqui não se refere na questão de amor. Deus ama todo mundo da mesma maneira. Conforme Deus ama o apóstolo Lucas, conforme Deus ama um pastor, conforme Deus ama um outro pecador, um outro ímpio. Só que na justiça de Deus é que aquele que serve a Cristo tem garantia da vida eterna. Aquele que não serve não tem. Exatamente. Então a pessoa que não aceita Cristo na sua vida, ela está negando a salvação por completo. Então as pessoas que não têm Cristo, o melhor é arrepender-se e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ok. E há uma passagem bíblica que diz que todos nós pecamos. Romanos 8:6. Exatamente, todos nós Sim. pecamos. E como o senhor Tomás pode nos ajudar a entender acerca desse mesmo capítulo ou versículo que afirma que todos nós pecamos, não é? Isso como pode afetar a nossa vida no dia de hoje? Perfeitamente. Aqui, na verdade, quando a Bíblia diz que todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Obrigado. É Romanos 3, versículo 23. Agora sim está certo. Porque todos os pecados estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, todo mundo sabe isso aqui, eles trazem uma condenação para todo ser humano. E esta condenação é o pecado. Este pecado chama-se pecado herdado.
dos pais, que é de Adão e Eva. Adão e Eva, quando foram feitos segundo a semelhança de Deus, eram totalmente inocentes, não sabiam de nada. Por isso que quando ele se esconde e Deus pergunta para ele, quem te disse que você está nu? Está a representar a questão da inocência que já foi retirado de Adão. Antes do pecado, Adão nunca soube que estava nu. Depois de pecar, percebeu-se que, afinal de contas, aqui uma mulher, tenho que me virar para que não haja vergonha entre nós. Pecado entre a humanidade. Esse pecado aqui que nós herdamos. E a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, antes do pecado, Adão falava com Deus. Deus visitava frequentemente. Deus estava com ele. Mas depois do pecado, a glória de Deus é retirada. Ok. Isso acontece também conosco. Quando a gente nasce na inocência, depois quando chega uma certa idade, a gente já consegue perceber o que é mal e o que não é. O que é certo, obrigado. O que é mal e o que é certo. Ali, a fase da inocência, da inconsciência do ser humano já foi retirada. Exatamente. Então, a glória de Deus é isso aqui. Se entende nessa perspectiva, a partir do pecado de Adão e Eva para com nossas vidas. Exatamente. Mas quando a pessoa se arrepende, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, Deus se aproxima nele, ele se aproxima de Deus e a glória volta para a sua vida. Ok. Isso, Tomás, tem uma pergunta, não é? Isto, não é? Os telespectadores têm feito sempre, têm ouvido muitas perguntas. Deus já sabia de tudo que podia acontecer. Isso é uma pergunta que tem mexido a cabeças de muita gente e se não haver uma resposta boa e se não haver uma boa condução do Espírito Santo, você pode cair naquilo que é o errado. Quer dizer, Deus já sabia que ele não é onipotente, onisciente e onipresente. E ele já sabia. Se ele sabia que o Adão podia pecar, por que ele permitiu que isto acontecesse? Quer dizer, quero que haja um esclarecimento para essas pessoas que assim têm o privilégio de assistir, de ver esse vídeo, e que haja um esclarecimento consoante esta mesma pergunta. Porque sei que tem incomodado muitas mentes de muita gente. Olha, essa é uma pergunta, sinceramente, muito difícil de se trazer uma resposta mais acertada possível. Porque aqui estamos diante de dois campos diferentes. Exatamente. Que são correntes teológicas, arminianismo e calvinismo, que acreditam na questão da predestinação, que Deus já sabia, tudo o que está acontecendo já Deus já sabia. é tipo uma novela. Exatamente. E certamente. Mas a verdade é que Deus é onisciente, Ele sabe tudo, nada está oculto aos olhos de Deus. Mas Deus concede no homem uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Exatamente. Que a pessoa tem a capacidade de escolher por si mesmo o que é que ele quer de si mesmo, da sua própria vida. E nesse livre-arbítrio, Deus não intervém nisso aqui. Deus não intervém. E a partir dali, Deus não coloca, na minha pouca percepção, Deus não coloca Adão e Eva no jardim e ele se torna autônomo das suas vidas por si mesmo. Não. Deus coloca o livre-arbítrio. Por isso que em Gênesis você vai reparar que Deus começa a dizer isso aqui tocas, mas isso aqui não toca. Está a mostrar o perigo e o certo. Okay. Mas agora, a questão de você tocar ou não já não está sobre a minha tutela, já não está sobre a minha responsabilidade. Exatamente. Está na tua responsabilidade. Isso aqui nós chamamos de livre-arbítrio. Agora, a verdade é que Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. Deus conhece o nosso amor, Deus conhece, mas há um livre-arbítrio dentro de nós, dentro de ti. O mesmo aconteceu com Adão e Eva. Deus não precisava intervir na decisão pessoal de Adão. Deus não precisava.
Por isso é que quando ele faz, Deus aparece para ele. Porque ele possuía já o livre-arbítrio. Já tinha um tem a livre-arbítrio, a capacidade capacidade de escolha. O caminho é esse não é o caminho. É conforme acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Você repara que se o apóstolo Lucas andar 5 quilômetros, 1 quilômetro daqui até a estrada, você vai reparar, se contares, tem mais de 15 igrejas. Tem a católica, tem evangelho, tem Testemunha de Jeová, tem Pentecostal, tem mais de 15 igrejas. Mas repara que ainda assim há pessoas que nem noutras igrejas têm, continuam sendo ímpios. Isso vamos chamar de quê? De livre-arbítrio. A pessoa sabe o que quer, sabe o que escolher para si mesmo, para o que é melhor para a sua vida. E até aí Deus não intervém. Ok. Por isso que tem porta estreita e porta larga. Exatamente. Larga é da perdição, e a estreita é de Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus ainda há impacto no dia de hoje? Se Jesus não sacrificasse a sua vida, nós, não sei, seríamos desprezíveis na sua totalidade. É provável que até nós não existiríamos, porque Jesus sacrificou-se para que a gente tenha vida. A ira de Deus era que esse mundo fosse destruído. É por isso que teologicamente se diz que Deus, Jesus Cristo, a sua morte, não nos livrou do diabo, nos livrou da ira de Deus. Me faz entender. Uhum. Me faz entender. Um ponto aí. Certo. Jesus Cristo, a sua morte não nos livrou Do diabo. do diabo. Não. Explica-nos isso. Sim. Primeiro, como é que se compreende isso aqui? Quando a gente pecou, quem fica irado? Quando a gente peca, quem fica irado? Quem fica triste? Deus. Deus. O sacrifício, ok? Os holocaustos que era feito, era para quem? Para diabo ou para Deus? Deus. Deus. Quando os holocaustos desaparecer, quando Cristo vem, se candidata, eu vou morrer para estes, para o Tomás, para o Lucas, para o João, para o Miguel, para a humanidade. Repara que se Jesus não morresse, quem destruiria o mundo não seria diabo, seria o próprio Deus. Ok. Por isso é que Noé, história de Noé, Deus fala com Noé, Noé fala com o povo. Quando o povo não lhe ouve, Noé pega a sua família e coloca onde? Na arca. E os animais orientados por Deus colocam na arca. E vem o dilúvio. Quem mandou o dilúvio? É o diabo? Não. Mas o povo estava em pecado. O dilúvio só apareceu por causa do pecado do povo. O povo, o Deus mandou o dilúvio. Isso representa o sacrifício de Jesus Cristo. A arca representa isso aqui. Porque Cristo morre e nos livra da ira de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreve assim: há um mediador entre homem e Deus. Quem é esse mediador? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Certamente. Jesus Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Amém. Líder, e tem, né, eu entendi muito bem, há relatos que Jesus, quando morreu, foi até ao inferno. Uma vez que o líder está a dizer que não, Jesus não lhe livrou. E as pessoas acham que precisam desse esclarecimento, porque há muitas pessoas que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam na morte de Jesus Cristo e só sabem que ele morreu, nos livrou da mão de Satanás. E hoje o nosso evangelista está a nos mostrar o contrário daquilo que nós aprendemos. Nos esclarecer diretamente se Jesus mesmo foi até ao inferno buscar a chave para nós tiver. É muita. Nos ajuda a entender, por favor.
Pronto, é assim. Essas são discussões que se discutem nas academias, é mais nas academias, essas discussões. Yeah. Por isso que, em algumas vezes, eu tenho tido alguns cuidados em trazer algumas narrativas. Mas a verdade é que quando Jesus morre, sim, ele vai para o inferno, recebe a chave. É quando o apóstolo Paulo escreve sobre Efésios, capítulo 2. Porque se Jesus Cristo não ressuscitasse, o diabo ganharia. Percebe isso aqui, né? O diabo ganharia. Mas quando ressuscita, lhe recebeu a chave, onde te condenava já não tem poder sobre a tua vida. Ou seja, isso aqui é questão de soteriologia. A morte de Cristo, o sangue de Cristo que verte na cruz de Carvalho. Isaías escreve que pela sua morte nós fomos sarados. A maldição já não tem poder sobre nós. Toda pessoa que aceita Cristo na íntegra, viver com Cristo Jesus na sua vida e aceita o sangue de Cristo, o diabo já não tem poder sobre a sua vida. Percebe isso aqui? Por causa de quê? Porque Cristo morreu para essas coisas, por causa desses sacrifícios. Para aquilo onde havia uma porta aberta de legalidade, que dava acesso ao diabo na tua vida, Cristo arranca isso aqui. Mas por causa do sangue de Cristo nas nossas vidas. Por isso é que não há maldição do diabo Satanás. É só você reparar para a vida de Jó, o que aconteceu com Jó. Jó, a Bíblia diz que era íntegro, sincero, homem temente a Deus. O diabo queria destruir a sua vida, mas destruiu por permissão de quem? De Deus. De Deus. Se Deus não permitir, não acontece nada. É isso que acontece. As nossas vidas, a vida de um cristão, está sobre o sangue de Cristo. O sangue de Cristo cobre as nossas vidas. O sangue de Cristo cobre as nossas casas. O sangue de Cristo só cobre os nossos filhos. Onde a maldição não tem poder sobre nós, nem o próprio diabo tem poder sobre nossas vidas. Se Cristo não permitir, o diabo não nos toca. Aí está o sacrifício de Jesus por causa das nossas vidas. Mas a grande verdade não é o diabo a grande preocupação, porque o diabo será lançado no inferno com os seus demônios e todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Não sei se eu me faço compreender. Não. Faça compreender os outros também que estão acompanhando. Pronto. É isso aí. A grande verdade é isso aqui. O diabo e os seus demônios e todos aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador na sua vida serão lançados onde? No lago do inferno. Por isso é que Deus não nos livrou do diabo. Ou seja, Cristo, a morte de Cristo, não nos livrou do diabo. Nos livrou da ira de Deus. Porque se Cristo não morresse, nós não existiríamos. Esse mundo seria destruído. É uma chance. Jesus Cristo disse, eu vou morrer. Eles pecaram. Todos os seus pecados, fornicação, adultério, feitiçaria, eu vou carregar. Cada chicotada que Jesus Cristo apanhava simbolizava o meu pecado, a minha maldição, a minha dor, a minha doença. Jesus Cristo carregava naquela cruz. Para que a gente tenha o que? A salvação. Para que a gente tenha direito à vida eterna quando nós aceitarmos e vivermos com Ele nesta terra. Muito obrigado, meu. Yeah. Na realidade, a tua presença trouxe
o Espírito Santo, não é? Amém. Conosco. E estamos a ser bem esclarecidos ou bem alimentados, porque, afinal de contas, é importante nós sabermos, não ouvindo simplesmente naquilo que há discussões, sem afinal a base daquilo que é a palavra de Deus. E o que as pessoas devem fazer, não é, no tempo de hoje para ser salvos? Prontos, para ser salvo nos tempos de hoje, não tem nenhum segredo. Não existe segredo se não aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. João, porque Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, próprio João não conseguiu explicar o amor de Deus para com o mundo, para conosco. Porque de tal maneira que deu seu Filho único para todos que neles creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Ou seja, só em Jesus Cristo a salvação. Por isso, nos dias de hoje, aceita Cristo. Aceita Jesus como teu Salvador. Neste caso, devem tomar uma decisão. Tomar uma decisão. E não é, o arrependimento é uma decisão ou um sentimento? Pronto. Arrependimento, vou dizer o seguinte, não seria um sentimento. Arrependimento é uma questão de decisão. Eu preguei recentemente numa igreja, vou passar aqui com o testemunho bem rápido. Eu dizia assim, Deus só existe, Deus colocou pessoas ideais para que a gente, quando se sentisse pecaminosos, pecamos, erramos, tropeçamos, chegássemos até a eles para confessar os nossos pecados. Essas pessoas são o quê? Se não forem os nossos representantes, nossos pais na fé, os nossos pastores, os diáconos, né? Por exemplo, para a Igreja Católica são os papas, ou seja, os padres, né? Nas capelas. Para igrejas evangélicas como a nossa são os pastores. O que acontece? Atualmente, muitos jovens se perdem em confessar, nem em confissão. Combina com amigos, estou a vir na tua casa, quero falar contigo. E chega lá e diz o quê? Mano, estou aqui, você também, homem de Deus, ora por mim porque eu pequei. Eu fiz aquilo, fiz assim, fiz aquilo. Isso não é confissão. Isso aqui é contar os teus erros para os teus amigos. Confissão é chegar até a um homem de Deus, principalmente você que tem igreja, no teu pastor, e dizer, pai, eu aqui falhei e preciso da tua oração. Por isso é que a Bíblia diz em Romanos capítulo 20, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa alcançará o quê? Misericórdia. Mas aquele que guarda nunca prosperará. Líder, então nesse caso, as pessoas têm, posso assim dizer, que há pessoas específicas para nós nos arrepender. Para se arrepender em Cristo Jesus. Amém. Arrepender em Cristo Jesus. Pronto, como eu dizia há pouquinho, arrependimento não seria sentimento, seria o quê? Decisão. Por que é decisão? Porque ele te ajuda a mudar de vida, ajuda a pessoa a mudar de atitude. Quando é que a pessoa arrepende-se de verdade? Quando? Primeiro, que eu falo umas coisas, penso que não te cria escândalo. Quando a pessoa reconhece que está mesmo morto espiritualmente, que está morto, cair em pecado. Repara que
Isso acontece muito na mocidade. Ok. Você é um jovem de Deus e estás a começar a caminhada espiritual, está se tornando um pregador, um levita, um profeta, um apóstolo, um ancião, e os mais velhos estão a contar contigo futuramente para o ministério. E tropeças. Vamos falar o pecado mais predominante na juventude, fornicação. Ou na questão de ter 2, 3 namorados, tropeças. Se a pessoa não olhar para si mesmo e perceber que eu estou falecido, que estou morto espiritualmente, porque os céus se calam para esta pessoa, para quem recebia a revelação da parte de Deus, sonhos e visões, isso aqui desaparece. Se a pessoa não perceber isso aqui, não vem arrependimento. Primeiro, tem que perceber que eu caí e eu preciso de ajuda. Segundo, tomar uma decisão, tomar atitude. É que daí vem que arrependimento não seria sentimento, seria o quê? Decisão. Tomar uma atitude. Essa atitude vai levar a pessoa a fazer o quê? A ir confessar o que fez diante dos mais velhos, que são os pastores, presbíteros, os responsáveis das congregações, Ok. confessar aquilo que ele fez e, por sua vez, mais velho, orar a favor dele e Cristo, pela sua misericórdia, perdoar o seu pecado. E a partir daquele momento, ou volta à congregação de forma normal, ou mais velho pode tomar a decisão que ainda fica um pouquinho no canto. Isso acontece. A famosa suspensão. A famosa suspensão. Para quê? Para disciplinar o camarada, para que outro dia já não volte a cometer a mesma situação. Terceiro, tem a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos que nós não sabemos como orar. O Espírito Santo vem e nos ajuda naquilo que nós não sabemos. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado. Exatamente. Então, vem a obra do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa e ele é regenerado. Por isso, meu irmão, todos nós somos jovens, um dia já tropeçamos. Você que se